Olá, meu nome é Luiz Gustavo de Souza Gomes dos Santos, sou conhecido como Luiz Nassor. Eu sou diagramador, editor, diretor de cinema também, diretor de arte. Trabalho já nessa parte técnica artística já há muito tempo, né? Desde quando eu me formei em desenho técnico e artístico, então eu faço a parte de diagramação, ilustração, trabalho mesmo gráfico. E depois eu fui e me formei em cinema na UF, e comecei a trabalhar mais voltado também para a área de cinema, fazendo animação, edição de vídeo, direção de arte, montagem de cenário e ajudando também na produção artística local, né? A minha trajetória ela começa lá atrás, né? Em 2006, que foi quando eu comecei a dar aula de desenho, assim que eu me formei na parte técnica de desenho artístico pelo Espaço Cultural Porta Aberta. E em 2011 eu assumi também o papel de designer gráfico e ilustrador do Cineclube em Fio, que era uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Maricá. E aí eu fazia tanto de forma voluntária a parte do curso livre de cinema, assim como as publicações que eu fazia a parte de design, incluindo o filme A Toca do Saci, entre outros, né? Desse tempo para lá até agora, eu vim trabalhando e reforçando as minhas habilidades técnicas na parte de produção. Então, eu foquei muito mais na questão editorial, principalmente ali pós de 2022, 2023. Foi quando eu fiz a ilustração do livro Bruxilda e de alguns outros livros de editoras daqui de Maricá. Então, minha atuação é principalmente na cidade de Maricá, aqui no estado do Rio de Janeiro, apesar de ter feito trabalhos para fora também. E dentre eles inclui-se a diagramação e ilustração de alguns livros. E a partir de 2025, os livros da editora Azul de Saturno, do qual eu faço a ilustração, diagramação, todo o projeto gráfico dele. E toda a minha produção técnica é direcionada a quem mais precisa do acesso a ela, né? Então, principalmente na produção pelo Azul de Saturno, que acabou se tornando não só uma produtora, mas também um ponto de cultura, quando foi premiada pelo Prêmio Asas e reconhecida pelo MINC como um ponto de cultura, a gente recebeu o nosso certificado. As produções da editora em si, boa parte delas é voltada para o público periférico e o público em situação de vulnerabilidade. Nossos livros abordam principalmente a temática negra, a temática da cultura afro-brasileira, da cultura brasileira mesmo, de raiz, a parte da inclusão. Então, a gente produz como um todo. A minha parte fica muito na questão da ilustração, diagramação e projeto gráfico, né, toda essa parte técnica, no qual a gente produz esses livros que são ou de autores locais ou nossos próprios, alguns que eu mesmo escrevi. E a gente distribui alguns desses livros gratuitamente para a rede pública e alguns outros lugares. E também a gente faz a venda deles e participa de eventos como a FLIM, que é a Festa Literária Internacional de Maricá, a Flip, a gente participou da Bienal do Rio, participamos da FLIR, da Flica e de algumas outras dessas grandes feiras também. Todo esse processo, né, o meu trabalho técnico ficou muito... nunca foi confinado, né, a uma única área. Ele sempre foi pensado para ser interdisciplinar. A partir do momento que a gente se une, né, principalmente a entrada da psicopedagoga Daniele Roveré, a gente começa a trabalhar essa questão, e isso acaba entrando muito no meu trabalho, essa interdisciplinaridade com a psicopedagogia. Então, a partir disso, a gente desenvolve a metodologia dos dispositivos, que é pegar esse arcabouço técnico de produção mesmo, de livro, de animação, de zines, e faz disso as oficinas que a gente oferece pelo Ponto de Cultura de forma gratuita para a comunidade no geral, seja ela a comunidade periférica ou dos eventos que a gente participa. E nesses anos todos aí, né, vamos botar mais profissionalmente desde 2006 até agora, eu venho fazendo todo esse trabalho, tanto da questão mesmo da indústria, do processo, assim como da parte social. E por 10 anos eu também dei aula de artes num colégio, no qual passava toda essa questão técnica para lá também.